Aí sim, agora nós vamos fazer, né, o cálculo das reatâncias indutivas, né, de sequência positiva. Então, agora a gente já tem os condutores, né, tem para múltiplos condutores, né, aquele cálculo que nós fizemos. Dividimos isso aqui, a reatância, por cada parte, dependendo aqui dos termos do logaritmo, porque aqui, na verdade, tem 4 termos do logaritmo, né? Aí a primeira parte a gente vai chamar de reatância indutiva, né? É como se fosse a reatância indutiva sem a consequência do solo, por isso que fica aquele unzinho ali. O segundo é a reatância, onde está aqui. Aí o fator de espaçamento indutivo, né? Aí vai depender da distância média geométrica entre os condutores do mesmo circuito. E aí o final, né, é a reatância indutiva mútua entre dois circuitos, que é aquela parte do D1 e D2, tá? Aí a gente divide isso, porque lá nas tabelas, aí a gente tem que aprender a usar as tabelas, e a gente fez isso na demonstração daquela aula, daquele exemplo, o primeiro exemplo lá do livro, né, o primeiro exercício. Nós fizemos aquela demonstração e mostramos que o uso daquelas tabelas é muito fundamental para poder resolver a questão da padronização do tamanho dos cabos, dos fios, né, tudo mais. Certo? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. A resistência e reatância indutiva de circuitos com retorno para o solo. Agora, uma das coisas que vocês mais vão ouvir daqui para frente é que tem em todos os programas de análise de circuito, de dimensionamento de circuito, é a utilização do método de Carson. Tá? Então, vocês vão ouvir muito isso, método de Carson para simplificar os cálculos. Por quê? Porque você vai trabalhar, quando você tem muitos circuitos, né? Quando você tem umas matrizes de 2x2, 3x3, é fácil, mas quando você tem matrizes enormes, isso complica. Então, tanto complica para o cálculo numérico, para o computador fazer esses cálculos, quanto complica para você tentar fazer isso aí analiticamente. Então, você tem que usar aproximações numéricas para que isso fique mais fique passível de ser resolvido. O método de Carson é justamente você truncar ou jogar fora, desprezar alguns termos, uma série de termos que você vai ter na solução dessas matrizes. Hoje, computacionalmente, isso não pesa praticamente nada nos computadores, mas na época que isso foi definido, isso foi muito importante para a solução de problemas de linha de transmissão. Né? Você não tinha condições de resolver matrizes com tantos termos assim, mesmo, tudo bem que 50 anos atrás, década de 70, já tinha computadores para resolver isso, né, que tão poderosos quanto essas calculadoras de açougueiro que a gente usa aí de somar, né. Então, o método de Carson é justamente você transformar os condutores, o retorno pelo terra, como se fosse um condutor só. Tá? E aí você consegue calcular, por exemplo, dependendo da resistência, da resistividade do solo, né, você vai ter esse parâmetro que você vai considerar como o condutor, né, o retorno comum. Entende? Então, isso aqui é um método que ele aplicou e que funciona muito bem de acordo, né, com alguma margem de erro aí que a gente sempre é aceitável na engenharia, até porque nós trabalhamos sempre com alto dimensionamento, tá? Com dimensionamento muito alto. Bom, então esses termos que aparecem aqui, né, ele cria um termo da impedância, devido ao solo, tá? Um termo da impedância devido ao solo. Essa aqui é a resistência do solo, tá? Resistência do solo.
E essa aqui é a parte, cadê a parte, a resistência do solo, né? Parte da imaginária, tá vendo? Né? Que é a parte resistiva aqui, que é a parte da reatância do sistema, que a gente já calculou, a gente já sabe qual é, né? Já fez nas sessões passadas. Agora, essa impedância é a parte real, que é a resistência, mais a parte da reatância, tá? Agora, aqui ele inclui esse efeito, né, do aproximativo, o efeito de um condutor solo no solo, tá? Aqui, essa aqui é a impedância própria e essa aqui é o cálculo da impedância mútua. Com a impedância mútua, é óbvio que você não tem a resistência. A impedância mútua é um efeito que acontece entre os fluxos dos condutores, tá certo? Entre os fluxos dos condutores, não é do fluxo próprio. A resistência que aparece na impedância, no caso da impedância, é devido ao fluxo próprio dos condutores, o campo próprio dos condutores, tá certo? Por isso que não tem aqui a parte da resistência. Ok? Aí nota aqui, ó, que aqui o termo da reatância é o termo próprio e aqui é o termo mútuo da reatância. Tá certo? E aqui, essa parte da soma também é igual. Tá vendo? A parte da soma aqui é igual. Tá? P, PJ aqui é os termos que dependem das características dos solos. As variáveis, aqui está P, mas não é P. Aqui é um ρ, tá? Aqui é um ρ e aqui é θ. Tá? Então, isso aí vai depender, e vai ter tabelas que vai depender da característica do solo. Tá? Então, aqui tem os valores aqui para indutância própria e mútua, tá vendo? Tá? E aqui vai ter uma tabelinha. Ah, tá. Isso aqui é as expressões que o Carson obteve, né, da série, que ele desenvolveu a série. E essa série, essa cara dessa série aí, já dá para saber que é uma... que são as funções de Bessel, né? Que vocês se lembrar lá de cálculo das funções de Bessel, de Lagrange, de Legendre. Então, saem dessas expressões aí. Então, é matemática muito, muito pesada aí, para quem quer fazer um doutorado em engenharia mais nessa área de modelagem, isso aí é muito bom, tá? É muito bom. Mas tem que ter domínio da matemática, tem que gostar muito. Tem que entender de onde sai uma função de Bessel, uma função de Legendre, né? Com essas expansões aí, e é daí que você consegue desenvolver essas funções tão complexas, tá? Então, a impedância aqui, em forma matricial, vai ter a matriz das resistências, né? Com as matrizes, a parte das matrizes da contribuição dos componentes de Carson, tá? Tá vendo? Tá? Essa foi separada, a parte real da parte imaginária. Perfeito? E agora, você como é que se aproxima? Porque ele era a solução exata de Carson, né? Aproxima considerando que todos aqueles termos que estavam aqui, ó, esses termos aqui dependentes de θ, eu desconsidero. Considero θ igual a zero, tá? Como se fosse só a parte mútua, não fosse tão significativa assim quanto a parte própria, né? Lembra aqui que θ é zero para as impedâncias próprias, tá vendo? Tá? Então, eu considero isso aqui, ó. Eu considero isso aqui a parte de θ, eu desprezo ela, tá certo? Então, isso aí é um método aproximativo e até um certo ponto a gente pode levar em consideração. Cadê? Eu passei aqui, tá. Então, agora aqueles valores, né, some aqueles θs, né? Então, fica mais direto resolver. E aí eu vou ter um termo, uma razão aqui que depende de ρ sobre F, tá? Ou é a resistividade do solo. Então, para cada tipo de, os valores aqui de resistividade do solo, eu vou ter um valor, tá? Desse parâmetro aqui que eu vou chamar de DE, tá? DE, que seria o diâmetro geométrico do retorno, tá? O diâmetro do retorno, do retorno imaginário do solo, tá? Esse é o diâmetro geométrico do retorno do solo. CA de Earth, né? Então tá aqui. Aí, ó.
Tá? Esse DE vai ser esse valor. Então, para cada resistividade, eu vou ter um DE, né, do Sol. Eu falei o diâmetro do Sol, não, a distância, né? A distância dos condutores a esse condutor imaginário do retorno do solo, tá? Então, esses aqui são os valores, ó. Tá vendo? Olha lá. Aí tem alguns parâmetros que são importantes, tem que ler esses parágrafos, porque é aqui que diz onde aqui você pode aplicar ou não pode aplicar, tá certo? Então, ele fala aqui que às vezes pode surgir até diferenças de 10%, ó. E não pode ser uma condenação do método simplificado, tá certo? Aí, isso aqui é importante porque a gente tem que saber os limites que a gente pode aplicar ou não aplicar os nossas equações, né? Então, ó, o solo no interior do Brasil é tipo arenítico, tá? Então, as resistividades aqui, ó, é em torno de 10 quilômetros, né? 10 quilômetros por metro quadrado, né? Aí fica úmido, vai para 1.000 ohms por metro quadrado. Então, aí, eu já disse que no método, na maioria dos casos, pode-se empregar o método simplificado, tá? Essa foi a última aula. Agora, deixa eu ver. E agora, para a gente finalizar, eu vou deixar agora para você dar uma lida nisso aqui, ó. Essas contas aqui, tudo aqui, ó. Você vai abrir, levando em consideração esses valores do coeficiente A, né? Que eu falei para vocês, da matriz de transformação, esse coeficiente A aqui, que é o valor, é um valor, é um coeficiente com valor complexo, né? Um valor complexo, que equivale à defasagem da linha, né? Equivale à defasagem da linha, certo? A defasagem das fases. Bom, então aqui, deixa eu ver, estou aqui. Então aqui você abrindo essas contas, você vai encontrar todos esses termos aí da sequência direta e da sequência nula. Ok? Eu vou encontrar todos esses termos da sequência direta e da sequência nula. Então esses cálculos aqui, ó, são os cálculos, né, as impedâncias de sequência nula nas linhas de transmissão. Temos que fazer por quê? Porque quando há desequilíbrio, você tem que saber o cálculo desses parâmetros quando o sistema está desequilibrado, né? Tem que ter esses valores para a falha, né, da linha, para a falha da linha. Então, aqui está a expressão que a gente tinha falado para vocês, né? E onde mais aqui? Ah, tá. Esses valores aqui, esses desenvolvimentos, eu abri a conta aqui em algum lugar. Deixa eu ver onde está aqui. Eu abri aqui, ó. Eu fiz um rascunho aqui, só para mostrar para vocês que você tem que abrir, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó. Mas isso é o rascunho aqui, tá? Você abre as continhas aqui, papá. Aí você chega em alguns valores. Ó, você vai encontrar em um momento isso aqui, ó. A ao quadrado mais A. E quanto vale A ao quadrado mais A? Você tem que pegar. Você pega aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. A ao quadrado mais A. O A vale meio menos meio mais raiz de 3 sobre 2, J raiz de 3 sobre 2. Isso aqui ao quadrado vai dar, é o quadrado primeiro pelo segundo, que vai dar, quando você somar A mais A ao quadrado, deixa eu ver, não, peraí, A ao quadrado é 240, o ângulo de 240 graus, é a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar mais meio, mais meio, não, vai ficar menos meio, menos raiz de 3 sobre 2, igual ao quadrado. Aproximar, quando você sacar ao quadrado é 240? É fácil. Você pega aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui de novo. Ó, você pega aqui. Uma folha novinha. Deixa eu pegar uma folha velha aqui. O que eu gosto é economizar folha, eu não gosto de gastar folha. Ó, você pega aqui, ó. Se aqui é A, né? Agora aqui não é fasor, não. Só pegar o ângulo, tá? E aqui é 120 graus. Esse aqui é A
2, né? Aqui é a 3, tá? 120, 120. Então, A4 é igual a A. Tá? A4 é igual a A. Ele vai ter termos lá de A quarto. Tá? Então, A terceira é igual a 2 aqui, ó. Então, quando você decompõe aqui, ó, certo? Você vai ver que o menos meio do cosseno está aqui, ó. Mas o raiz de 3 sobre 2 para um é menos raiz de 3 sobre 2 para o outro. Certo? Então, quando a gente somar aqueles dois termos, o A ao quadrado mais A, isso aqui dá menos meio mais menos meio igual a menos 1. Ok? Certo? E daí você vai resolver e vai encontrar. Isso aqui é minha prancheta de trabalho. Esse aqui você vai encontrar esses sinais negativos aí, vão ser originários desses fatores aqui, tá? Quando você achar os fatores comuns. Vocês podem brincar com isso aqui, eu fiz alguns termos, tá certo? Preparando para a aula agora. Bom, então fazendo isto, né, você obtém aí as matrizes, né, corrigida. Tá vendo que a parte mútua, né, das impedâncias tem as resistências de cada linha aqui, ó, RA, RB, RC, né? Aí tá aí. E as mútuas só é aquela parte externa lá da parte imaginária. Esse 9,88, vocês lembram também, sai lá do método de Carson, tá? Lá em cima. Tá? Esse 9,88. Também é o... não é de mágica, não. É raiz de 3 sobre 2 multiplicado por... raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 60 Hz, eu acho que tem alguma coisa lá. Tá? Eu acho que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu fiz aqui. Tá num rascunho meu aqui, em algum lugar. Não tá não. Mas tá bom. Mas vocês podem fazer, tá? Saber onde tá os númerozinhos. Tá certo? Tá. Bom, aqui, basicamente, agora é só você, né, deduzir os valores de reatância para as linhas, tá? Isso aqui tudo está sendo feito para a sequência nula. Ok? Aqui com para-raio, né? Também tira os valores tira os valores e aí você aqui você faz para a corrente, né? Para tensão nula no para-raio, né? Para tensão nula no para-raio, obviamente, e faz o cálculo das reatâncias, também incluindo o para-raio, tá? Bom, aí você também faz os termos para dois circuitos, né? Da mesma forma como a gente calculou as indutâncias e as reatâncias, né? As impedâncias, aí a gente calcula as reatâncias também, tá bom? Da mesma forma que foi feito ali. Então, a gente fez o cálculo das indutâncias, das reatâncias, né, das tensões e das resistências das linhas, tá? Esse é o capítulo que envolve toda essa parte, né, dos cálculos para linhas de transmissão, tá certo? Aqui finaliza, né, última parte do capítulo. Falou, igualmente para vocês. Falou, gente, falou.